Fala pessoal, começando aqui agora mais um episódio do DavosCast, o podcast que retrata os bastidores das empresas através do ecossistema da contabilidade. E hoje aqui nós vamos tratar sobre marketing para contabilidade. E ninguém melhor do que o meu amigo, meu consultor, meu parceiro, nosso estrategista desde 2022, Thales Andrade. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Já te adianto que nós vamos conversar sobre marketing para contabilidade hoje, mas você vai ser o meu convidado coringa, porque eu vou lhe convidar aqui para falar sobre estratégia e vários assuntos que você domina, tá certo? Então, conta pra gente quem que é Thales Andrade, quem que é o Thales Andrade do início, antes dele se tornar o consultor estrategista, o engenheiro, né? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Eu vou começar, eu tô até nervoso, até arrepiou agora depois dessa descrição, dessa introdução. Na verdade é uma honra, assim, é mais do que um agradecimento, é uma honra estar aqui com você, né? Eu tenho acompanhado a tua trajetória de chegar até aqui, é um negócio bacana, como o projeto surgiu, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente já fala durante muito tempo. Mas vai ser um prazer estar aqui e a gente vai bater um papo bacana sobre as coisas que a gente já fala no dia a dia, né? Excelente. Então, tô pronto e vamos lá. Vamos nessa, mas se apresente, por favor. Bom, quem é o Thales, né? Quem é o Thales Andrade? Sei que você já é muito conhecido, muita gente lhe conhece. Thales agora é o marido da Fabi, né? Pai de 4 meninos, acreditem ou não, né? Com essa carinha jovem, já sou avô também, sou avô da Ivy e tô nesse processo de ajudar as pessoas. Sempre fui... Eu sou engenheiro de computação, as pessoas acham estranho porque eu trabalho com gestão hoje, mas há muito tempo atrás eu decidi que queria fazer um negócio diferente. Meu pai queria e minha mãe queria que eu fosse médico, eu não queria porque eu tenho pavor, agulha e sangue. E eu decidi fazer computação, aí fui para Campinas, me formei na Unicamp, passei um tempinho, depois fui trabalhar em São Paulo, fui para os Estados Unidos. Lá atrás do Green Card, né? Isso, ainda não. Fui só para aprender inglês, interagir muito, e aí é por isso que eu tenho uma neta hoje que mora lá. Voltei, né? Tu tinha quantos anos, Thales, nessa época? Eu tinha 23 quando a Júlia nasceu. Nossa, então a Júlia nasceu, e aí tava em São Paulo ainda, até que teve a primeira virada de chave na minha vida, que foi, eu trabalhava demais, trabalhava na melhor consultoria do mundo, mas eu não vivia. Até que um dia eu disse assim, rapaz, eu vou voltar para casa. E aí voltei para Sobral, aí tive um período de transição, montei empresa, fiz um concurso para a universidade, quebrei empresa, aprendi como quebrar, montei uma outra empresa e hoje eu tenho duas empresas que você conhece muito bem, a Lucrativa que fala de gestão empresarial e a outra, que é a Keep, que também presta serviço para Davos, que vai ser o nosso foco hoje. A Keep hoje é uma agência de marketing que trabalha com marketing estratégico. Massa. E esse é um pouquinho sobre quem eu sou. Maravilha. E cristão, filho amado de Deus. Esse talvez é a melhor descrição de todas elas. É isso aí. Ei, Thales, e tem alguma característica tua lá de trás que hoje ainda é muito presente no teu jeito de conduzir as empresas? Eu sou um cara muito prático, assim, eu sempre fui muito estudioso, mas uma coisa que sempre me incomodou é que eu não gosto da teoria sem eu ver a teoria funcionando. Então, tudo que eu estudo, por exemplo, eu estudo gestão de pessoas, eu estudo marketing, tudo que eu estudo em algum momento eu coloquei em prática. Então, quando eu digo para alguém, olha, você vai fazer isso, é porque em algum momento eu já fiz. Já quebrei a cara várias vezes, mas eu sei, inclusive, quando se quebra a cara. Eu sei o que fazer, eu sei o que não fazer. E eu acho que essa característica de ser muito inquieto, de toda hora estar procurando fazer coisa nova. Saiu IA. O que a IA faz? Isso é teu Ela serve para quê? Isso é teu desde sempre, né? Quando alguém me diz que tem uma teoria, eu vou dizer assim, ok, acredito na sua teoria, mas será que funciona? E aí eu vou lá, coloco em prática, e isso é o que me torna consultor, né? Isso é o que me torna um mentor, é porque em algum momento aquilo que eu tô pedindo para alguém fazer, eu já fiz, eu já colhi resultados e também já caí, já tomei tombo como todo mundo tomba. Massa, excelente. Claro, você tem uma formação muito técnica, né? Unicamp, depois gestão, inovação e negócios. Em que momento tu percebeu que o teu caminho não era só resolver problema técnico, mas sim ajudar empresários a resolverem problemas de crescimento? A percepção de sair do técnico veio assim que eu montei a consultoria. Então eu montei a Lucrativa
Porque eu entendi que todo empresário, no final das contas, todo empresário, vamos ser muito honestos aqui, a gente quer lucro. Ok, então eu imaginei que se eu pegar todas as técnicas de gestão financeira, de marketing comercial, as coisas vão dar boas. E aí, em um determinado momento, eu disse assim, as coisas não estão funcionando, tem algo que não está dando certo. E eu descobri que era a tal da gestão de pessoas, e eu disse, essa não é uma competência que eu tenho, então eu vou atrás de alguém que é muito competente nessa área. E aí, convidei a Solange Mello, que hoje é minha sócia na Lucrativa E nossa também, mentora também. e mentora, e aí a gente conseguiu fechar o ciclo. E de lá para cá, o que eu tenho percebido? Que a técnica é importante, mas o lado humano também é. Vamos falar, por exemplo, eu não consigo mexer numa empresa se antes eu não conseguir mexer com o CEO. Ou seja, se eu não entender do CEO, eu não consigo entender por que ele toma a decisão, eu não consigo entender os resultados que aquela empresa tem. Então, hoje, essa sinergia de gente, dos líderes, principalmente do CEO, e os resultados que ele alcança, foi talvez a maior virada de chave para mim, que sou muito técnico. Então, eu gosto de estudar, eu vou a fundo. Quando eu digo que eu entendo alguma coisa, eu não li um livro. Eu li talvez 10 livros, eu fiz treinamento, eu fiz MBA, para começar a dizer que talvez eu entenda daquele assunto. Mas, vamos lá. A engenharia te ajudou a enxergar a empresa como sistema? A engenharia, eu sempre tive uma mente, eu sempre gostei de matemática, eu sempre, e até hoje eu gosto de coisas assim, 2 mais 2 é sempre 4. Uhum. Na gestão, às vezes nem sempre é, mas eu adoro quando sempre 2 mais 2 vai ser igual a 4. Isso não acontece na gestão empresarial, que foi a minha primeira virada de chave. Eu falava assim, por que se eu estou seguindo a sequência correta, eu estou colocando toda a técnica correta, por que o resultado não acontece? Foi quando eu percebi que faltava o lado humano das coisas. E aí, essa é a grande diferença que a gente tem hoje, que eu falo muito. Por que a IA não vai dominar o mundo? Porque tem coisas que só a inteligência humana vai. IA não vai ter sentimento, e eu não posso ignorar isso na gestão empresarial. Se eu, como CEO, tiver mal, eu não vou tomar boas decisões, eu não vou conseguir pensar direito, se eu tiver, o meu relacionamento tiver ruim com esposa, com filho ou coisa parecida, então a gente nós somos um ecossistema dentro de nós mesmos. É isso aí. E ignorar isso, inclusive no marketing, é uma das maiores falhas que existe. Por isso que às vezes a gente fala, por que às vezes a gente diz assim, eu segui tudo que um digital influencer disse e no meu não rodou? É porque tem coisas que não são apenas técnica. Excelente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Porque muita gente pensa que o marketing é só story, gravação de vídeo, quando na verdade isso também faz parte, mas não é só isso, na verdade. Thales, e quando tu olha para o pequeno e médio empresário, especialmente aqui no interior, qual é uma dor que tu percebe que muita gente de fora não entende? Eu sei que hoje com o Conex, que você é o idealizador, é um projeto que já tem quase 2 anos, né? E tem sido muito bacana, né? Eu vejo que você sempre tá trazendo convidados, traz gente de fora, e quando você troca ideia com eles, né, sobre o empresário local, qual que é a percepção que você tem e que eles acham que tem? O que eu percebi, principalmente do pequeno e médio, e isso serve para mim, isso serve para você. A gente como empresário não busca. Lembra que eu falei que quando a gente começou a Lucrativa, o foco era lucro? Sim. E eu descobri que mesmo ajudando o empresário a ter mais lucro, ele não necessariamente estava mais feliz. E aí eu fui tentar descobrir assim, por quê? Mas poxa, o que está acontecendo? Se ele falou que ele queria mais dinheiro, a gente conseguiu e ele está ganhando muito mais dinheiro. Por que ele não está feliz? E aí eu descobri que a maioria das pessoas, nós como empresário, a gente está buscando algo maior, que é prosperidade. E o que é prosperidade? É quando prosperidade também é dinheiro, mas adianta ter dinheiro se você não tem relacionamento com os filhos, se você briga com os colaboradores, você não tem tempo para cuidar da saúde. Então, de novo, é tudo um negócio junto e misturado. O que eu vejo... É o ecossistema que tu falou dentro de nós mesmos. E o que o pequeno e o médio quer? Onde é que eu consigo, inclusive, ajudar? É quando ele cresce. Então, quando ele cresce, ele começou sozinho. O da Altos lá atrás começou sozinho. Então, ele era o RH, ele era o financeiro, ele era o comercial, ele era tudo. E à medida que a empresa cresce, o pequeno e o médio empresário não está preparado para o crescimento, por incrível que pareça.
Porque daqui a pouco ele está dizendo assim, quem está fazendo meu financeiro? Tem outra pessoa fazendo o financeiro? Será que eu posso confiar? E ele acha que ele tem que fazer tudo, ele acha que ninguém pode fazer melhor do que ele. Então, hoje, a maior dor é essa. É quando ele começa a crescer, que ele, por incrível que pareça, ele se torna o maior gargalo da empresa. Eu acredito que a melhor pessoa para chegar até o pequeno e médio empresário é o contador, né? Só que o que acontece? O que eu percebo, Thales, é que muitas das vezes o próprio empresário, ele não se permite, né, ter mais progresso. É bacana quando tem ali alguém que não, eu quero crescer, quero desenvolver, tem aquela mente aberta para conversar, para ir atrás de novas ideias, para ver quais são os negócios que estão dando certo, né? Mas o que eu vejo, né, e que hoje eu fico até feliz por isso vir diminuindo, né? O contador vem se posicionando bem mais como consultor, mais preocupado em fazer com que o cliente dele cresça, mas eu vejo que um grande desafio para você, né, como consultor, é chegar até o pequeno e médio, porque, poxa, para o camarada se abrir, contar tudo o que está se passando, abrir financeiro, abrir a vida pessoal dele, será que ele está bem para fazer, né? Então tem toda uma soma de situações, né? Mas o que tu vê de como o contador pode te ajudar nesse e como que você pode ajudar o contador também a valorizar ainda mais o cliente dele? A minha relação com o contador, eu tenho, assim, o que acontece no mundo hoje, principalmente empresarial? As pessoas me perguntam assim, Thales, quem é o teu principal concorrente? Eu disse assim, ó, por incrível que pareça, o meu suposto concorrente é o contador. Por quê? Tá, mas por que é o contador? Principalmente para o pequeno. Toda vez que o pequeno empresário ele tem um problema, ele vai se socorrer no contador. Certo. Por isso que o contador hoje ele tem uma importância tão grande e eu acho assim que a maioria dos contadores precisa entender essa importância, porque ele não vai para o contador só dizer que ele está com problema fiscal, por exemplo. Ele vai dizer que está com problema de funcionário, ele está dizendo que não consegue vender tanto, ele vai dizer que está com problema na família, coisa parecida. A solidão, né, do empresário. A solidão. A solidão. Por quê? Porque ele não pode falar isso para todo mundo. Então ele tem o contador. E por isso que eu respeito tanto a área de contabilidade e o contador, que ele é o primeiro socorro. Ele é o primeiro socorro do pequeno e do médio, né? E hoje os contadores já estão saindo, a grande maioria, dessa função de ser meros tiradores de boleto de pagamento de imposto para virarem, né, consultores mesmo. Então, os contadores que já perceberam isso, eles conseguem agregar valor além daquilo que só o imposto. Porque empresário não gosta de imposto. Se a gente pudesse receber nenhum boleto para pagar nenhum, a gente estava feliz. Mas não é assim que acontece. Então, a partir do momento que ele entende que o contador realmente é quase um consultor, e é aí que ele vira, entre aspas, mais meu concorrente, mas na verdade o contador, ele é o meu principal parceiro. Por quê? Porque quando o contador percebe, por exemplo, ele veio falar que ele não está conseguindo vender tanto. Não é normalmente a expertise do cliente, né? Quando o cliente chega para o contador e diz assim, contador, olha, eu tô com dificuldade, eu não consigo vender mais, eu tô travado. E só que o contador recebe essa dor, mas não necessariamente ele consegue resolver. Ou talvez não tenha o tempo que aquele cliente precise para resolver, isso. Porque o contador ele também é um empresário contábil. Ele também é um empresário contábil. Ele tem que cuidar do negócio dele, das empresas dele, né? Então, o contador percebe depois a gente como parceiro. Então ele assim, ok, eu entendi essa dor, você tem uma dor de aumentar as tuas vendas. Não é minha expertise, mas eu vou conseguir te indicar alguém que consegue. Então, o contador aparentemente é meu concorrente, porque ele é o primeiro a ter contato, mas depois ele vira meu parceiro. Legal. Você tem uma dor de processo. Então, isso. Qualquer dor que, teoricamente, não é uma expertise, da mesma forma. Se chegou uma dor para mim, que é uma dor fiscal, tributária ou coisa parecida, financeiro. Eu não resolvo. Eu vou encaminhar para quem é o especialista. Eu já saio. O financeiro você entra também, né, Thales? Em algumas coisas. Muito mais numa gestão financeira mais estratégica. Legal. Né? Legal. Não faço BPO, por exemplo, mas... Mas você direciona. Tipo, se o teu cliente chega lá, ele te apresenta esse problema, você direciona ele... eu não resolvo, mas tá aqui a solução.
né? Que foi o que aconteceu com a Davos em vários momentos. Isso. Dalton, a gente precisa buscar alguém e você acompanha Isso. a Eu não sou o solucionador, implantação mas eu sei quem poderia fazer a e solução. acompanha também, Isso. né? Porque e aí o grande lance aí para o contador é o quê? Cara, você tá com um problema, é ele identificar, trazer clareza para o cliente dele de que ele tem algum problema e de que ele não vai resolver, mas ele vai encaminhar para alguém que saiba como resolver e que vai resolver, né? E o papel dele ali vai ser de acompanhar, de garantir que aquela indicação, né? Porque indicação é confiança, realmente está trabalhando direitinho. A analogia mais simples é como isso foi quem fez essa analogia foi um professor da Fundação Dom Cabral. Ele disse assim, Thales, que tinha um outro contador na sala, e ele disse assim, ó, como é que eu vejo vocês, contador e consultoria? O contador é o cara que sabe de todas as doenças da empresa, mas ele só consegue resolver parte. É como se ele fosse um clínico geral, ou ele é um especialista numa área, ele resolve uma parte das doenças, mas ele não resolve toda. O que você é como consultoria? Você é o hospital que tem todas as especialidades, mas você não sabe quando ele está doente. Por isso, essa sinergia entre a consultoria e o contador. Então, nós somos do hospital que depende. Se o contador não resolve uma determinada dor, a consultoria acaba resolvendo. Então, nunca é um papel de concorrência, mas de uma sinergia. A gente junta as nossas energias, cada um no seu quadrado, para resolver o problema. Porque, no final das contas, o cliente quer que alguém quer que ajude, ele precisa de ajuda. Então, se vai ser o contador, se vai ser outra pessoa, não importa, ele quer que ajude. Thales, você, na tua trajetória, tu tem aí várias experiências, né? Mas eu quero saber aqui se teve alguma virada, erro ou experiência que mudou a tua forma de enxergar negócios, né? Houve alguma virada? Houve, Dalton. Na verdade, o que eu descobri... Foram várias, né? Mas a principal é que se as coisas não forem simples, elas tendem a não funcionar. O que é ser simples? Simples, eu não estou dizendo que ela não é simplória. Mas, por exemplo, toda vez que eu fazia uma consultoria, que eu trazia as melhores teorias do mundo e dizia assim, olha, você vai fazer isso, fazia um plano gigante e eu não entendia se ele seria capaz de entender e executar, as coisas não funcionavam. Então, o que hoje, que eu acho que é o grande diferencial? Eu consigo entender uma situação e criar algo simples o suficiente que dê resultado. Então, essa foi a grande virada, porque antes eu pegava, como expert em alguma determinada coisa, eu vou pegar o melhor que existe dentro dessa área e trazia, e era uma enxurrada de informação e de coisa para fazer. Um mês depois nada estava sendo feito. Por quê? Porque eu compliquei as coisas. Ela era simples para mim, mas era muito complicada para quem ia executar. Então hoje, basicamente, quase todos os projetos que a gente faz com você, a gente pensa primeiro, a gente analisa, a gente cria um plano, a gente executa e depois a gente fica vendo se esse negócio está acontecendo da forma correta. E tudo de uma forma simples. Tem que ser simples. Né? Então isso virou método hoje para você dentro da Lucrativa. Isso. Todos os meus projetos funcionam assim, sempre. Legal. E a gente perde, na verdade, investe o tempo necessário na fase que pouca gente perde, que é investir. Investir no pensamento. Ou seja, eu consigo executar muito bem a coisa errada. Eu consigo fazer isso. Então, se eu não for pensar... Então, a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de estratégia, a gente fala muito de planejamento estratégico. Certo. Mas planejamento estratégico é criar um plano. O que deveria vir antes? Eu deveria ter o pensamento estratégico. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, que está ligado à área de contabilidade. Ontem um empresário da contabilidade me procurou e disse assim, Thales, eu estou precisando de ajuda para fazer o meu marketing. Ele foi na agência. Eu falei, tá bom. Eu fiz algumas perguntas, que isso aqui cabe, principalmente se tiver um contador escutando. Ele falou assim, ótimo. Vai ter vários. Com toda certeza vai ter vários. A gente está trabalhando para isso. Diga. A maioria dos contadores, vocês vão conseguir um novo cliente, normalmente é alguém que está insatisfeito. Por algum motivo, ele já tem um contador e ele vai sair. Aí as perguntas que eu fiz para ele foi assim, em que você é melhor que os outros contadores? Qual é o teu diferencial? Quem que você está procurando? O que te faz diferente dos outros? E a resposta foi assim, ó, eu quero qualquer tipo de cliente e eu faço o que todo mundo faz. Isso é crítico. E eu disse assim, ó, não consigo fazer teu marketing. Até você decidir
o que é o teu negócio, por que você está fazendo, o que é o seu diferencial, quem são os clientes que você atende melhor, quais são tuas expertises, o teu marketing vai ser igual de todo mundo. Massa. Tu vai falar tudo tu vai falar de tudo para todo mundo e no final das contas você não vai ser ninguém para ninguém. Então, o que é esse pensar? O que é a empresa? Qual é o diferencial? Por que você é melhor do que os outros? Quem é que você quer atender? Por que você atende melhor esses clientes? É o tal do pensamento estratégico. A maioria dos clientes, por exemplo, não sabe o que quer. Uhum. É uma coisa impressionante, mas a maioria dos empresários, quando eu pergunto objetivamente o que ele quer, ele não sabe. Então a gente passa um tempo considerável lá nesse pensamento, discutindo o que a gente é, o que não é. Depois que eu estabeleço os objetivos, aí sim, eu faço um plano, eu digo como é que esse plano... O plano é simplesmente, eu não tinha um objetivo, como é que eu chego naquele objetivo? E depois, o que muita gente erra também é como eu executo esse plano. Não adianta eu planejar se eu não colocar aquele plano para execução e aquela execução criar um objetivo que eu tanto queria. Então, é relativamente simples. Pensa, planeja, executa e vê se tudo deu certo. E é essa simplicidade que faz com que as coisas funcionem hoje. Entendi. Então é por esse motivo que você olha muito para o pequeno e médio empresário. Isso. Legal. Que ele não tem essa sistemática ainda, por isso que eu não posso complicar muito, porque se eu complicar, ele não tem braço e nem maturidade ainda de conseguir fazer. Entendi. Thales, e tu sente que muitas empresas têm potencial, mas crescem no improviso, então? Se a gente falar do pequeno e médio, 95%. 95% cresce no improviso, vai na raça ali. Vai, e ele vai no que fez ele crescer. Ele vai, assim, é na indicação, mas ele não tem normalmente muito controle. Deu certo, e é isso. Quando é que ele trava? É quando as coisas, enquanto ele estava na frente de tudo, dá certo, mas tem um momento que ele não consegue ficar. Por isso que eu digo que muitas das vezes é o empresário que trava o próprio crescimento, porque depende dele. Uhum. Entendi. Thales, e qual que é a diferença entre esse empresário que trava e o cara que quer crescer? No teu ponto de vista, qual que é essa diferença? Eu vou dizer assim, o que destrava ele? Tá. Normalmente ele é destravado. Eu posso... Tem caminhos que você vai pela dor, tem caminhos que você vai pelo amor. O que era o ideal? Que esse empresário viesse, à medida que ele vai crescendo, que ele fosse estudando que eu digo assim, olha para vídeo do YouTube, lê livro, faz curso, para ele entender melhores formas de gerir a empresa. Isso é o amor. Normalmente ele vai na dor. É quando ele travou, quando ele não consegue mais ganhar dinheiro, ele tá estressado. Ou então ele vai, faz um curso, mas para colocar aquela imersão em prática... Ele recebeu muita promessa dizendo que ele vai crescer em 3 meses, Isso. Ele na hora que ele vai tentar, ele viu que não descobre porque tem muitos detalhes que ele não prestou atenção. Daquele digital influencer, muitas das vezes, que quis vender, mas ele não disse que a execução não é tão simples quanto ele imaginava. Então, o empresário, com essa virada de chave, quando ele percebe, primeiro, que ele precisa de ajuda, que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, que ele diz que ajudar significa que sem ajuda ele não consegue crescer, e ele tem a percepção que ele precisa agora delegar, que ele vai precisar de outras pessoas para crescer. É que ele vai precisar criar uma estrutura, uma arquitetura... O que eu digo muitas das vezes, esse crescimento, a sua empresa é do seu tamanho. Certo. Então, enquanto é só você, eu tenho 1,70m. Você fica limitado. Eu tenho 1,72m. Então, minha empresa é do... Que tamanho ela tem? 1,72m. Mas se eu colocar mais uma pessoa em cima de mim, vai ser 1,70m com 1,70m e vai. Quanto mais pessoas... Imagina que eu estou empilhando uma pessoa aqui. Quanto mais pessoas eu tenho comigo, maior é o teto que eu tenho. Entendi. E aí, essa é a virada. É quando ele diz assim, eu preciso de ajuda, não tem problema, não é fraqueza pedir ajuda e confiar em pessoas que essas pessoas vão ajudar ele a crescer. Que empresa de pessoas boas, né? Pra estar ali, as pessoas certas. Pessoas né? certas. Às vezes não é as melhores pessoas, Isso. são as pessoas certas. Uhum. Eu ouvi essa expressão e achei muito interessante. E Thales, eu sei que tu já falou aqui vários erros, né? Que é muito comum nesse empresário que está tentando crescer. Mas fala mais um pouquinho sobre esses erros que são muito, muito comuns nesses empresários que estão tentando crescer. Você falou aí a respeito das pessoas, né? Você falou também a respeito dessa questão da confiança, né? Que também está relacionado com pessoas. Vamos falar de crescimento? A primeira coisa que a gente fala, quando a gente fala de crescimento, é aumentar vendas, aumentar faturamento. Tá.
O que a grande maioria das empresas não tem? Ela não tem um método de venda. Certo. Então ela vai vendendo, vai, tenta de um jeito, tenta do outro. Muitas das vezes ela tem uma dependência muito grande de vendedor, ou seja, está tudo muito bem enquanto ela tem um vendedor bom. O vendedor bom saiu, ela perde faturamento. Então, esse empresário ainda não estruturou uma área comercial que ele diga assim, ó, se eu fizer isso, depois isso, depois isso, depois isso, eu tenho uma grande probabilidade que eu chegue nesse resultado. Ou então, seja, ele não sei. Vou ter aqui o meu processo, vou ter esses que é o indicadores, processo comercial. Vou acompanhar dessa forma, vou medir dessa forma, né? Então, assim, eu sei o porquê eu estou fazendo cada uma das etapas. Então, assim, eu quero faturar 100 mil no mês. Ok. Então, se eu fizer isso, depois isso, depois isso, depois isso, show. E tem um outro lado que as pessoas também falam muito pouco. Nem toda empresa, principalmente empresa de serviço, ela está preparada para vender mais. Vou dar um exemplo. Imagina, por exemplo, já que a gente está falando aqui de escritórios de contabilidade. Se você é contador, imagina que eu digo assim, ó, a partir de amanhã eu vou duplicar a quantidade de clientes. Não dá a impressão que é um negócio muito bom? Sim. Assim, maravilha, eu fechava 2, 3 clientes, agora vem 5, vem 10. Eu falei, bacana. Mas a capacidade de Você está produção preparado? ali, Quem é que vai fazer o serviço para entregar para aqueles novos clientes? Ou seja, não é só pensar no comercial, na venda. Eu preciso entender quem é que vai entregar. Não adianta eu vender se eu não tiver entrega. Adianta eu vender, entregar e o meu financeiro não cobrar? Ou seja, eu tenho gente que vai me dar suporte essa também. estrutura, esse processo, né? Isso. Entrou um novo cliente, como que vai ser o comportamento dele a partir do momento que ele chega? E aí depois ele vendi, ele entrou, como é que é o tratamento dele durante esse processo? Eu estou marcando reunião com ele? Ou eu só tratei ele bem no começo porque eu queria fechar o negócio dele? Estou marcando reunião? Estou mostrando o resultado para ele? Então aí começa o jogo lindo, maravilhoso da gestão. É que é tudo junto e misturado. Ou seja, você pode ser bom no comercial, mas errou na entrega. Aí depois, daqui a pouco, tá todo mundo estressado, os teus colaboradores, ninguém performa mais, tá todo mundo insatisfeito, e aí lá vem gestão de pessoas. O time começou a crescer, e aí daqui a pouco vai precisar de liderança. Então, o crescimento, ele não é... As pessoas imaginam muito o empresário que crescer é só vender mais. Sim. É muito além de vender mais. Com toda É de certeza. estruturar a venda e a entrega propriamente dita. Eu acredito, Thales, que o que acontece muito é a confusão entre o resultado, o movimento e o resultado, sabe? O cara tá ali achando que, tô com um vendedor massa, eu tô com um faturamento ok, tô tendo um lucro legal, mas será que se aquele vendedor sai, foi o exemplo que você deu, será que eu vou continuar vendendo dessa mesma forma? O que eu posso fazer para garantir que o meu resultado se mantenha, cresça, né? Independente de quem esteja executando? Que a gente falou de previsibilidade, né? A gente fala assim, tem empresas que vendem, que estão bem, mas ele não tem uma previsibilidade. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. O que é a previsibilidade do processo? É quando a inteligência de vendas não está necessariamente só nas pessoas. Legal. O que acontece? Perdi um bom vendedor, minhas vendas automaticamente vão cair. E enquanto eu não achar um novo vendedor, ou seja, eu passo a depender de uma pessoa extremamente volátil e que pode sair. Qual é a alternativa? A alternativa é eu ter um processo comercial onde eu tenho a inteligência dentro de um processo. Por Vamos exemplo, tornar isso mais prático, vamos para a né? prática. É documentar aquilo ali. Em resumo, é isso. É documentar todos os passos, né? É a fórmula, vamos chamar de fórmula mágica. Legal. É a fórmula que eu sei que se eu seguir, eu tenho um resultado. Por exemplo, o contador. Imagina que chegou um cliente pelas redes sociais e diz assim, ei, vocês são contadores, né? Quanto custa? Normalmente essa é a pergunta que normalmente o empresário vai fazer ou um cliente. Qual é a resposta? Como é que você responde? Eu não posso, existe uma forma melhor de fazer do que outras. Eu não posso ter cada vendedor, cada pessoa respondendo de uma forma diferente. Então, eu tenho que pensado em algum momento, e aí eu vou na sequência inteira. O ideal é eu dar preço? Ou o ideal era eu tentar levar ele para o WhatsApp ou tentar marcar uma ligação para ele? Isso é a inteligência do processo. Ou seja, eu não preciso de uma pessoa que decida.
ela vai ser instruída, ela vai ser treinada para que, se seguir aquele processo, eu já testei lá atrás, que eu disse assim, se fizer isso aqui, é igual receita de bolo. Se eu pegar a farinha, misturar com isso aqui, depois colocar no forno, fizer assim, vai sair um bolo de chocolate. As primeiras não vão sair boas, mas no final de tanto eu rodar, eu vou aperfeiçoar uma receita que, independente do cozinheiro, de quem está fazendo a receita, eu sei que ela vai funcionar. Isso é o tal do processo comercial. Ou seja, entrou uma nova pessoa, eu não dependo normalmente dessa pessoa, eu vou treinar a pessoa dentro do meu processo. Legal. E aí eu pego a expertise da pessoa que está chegando com a minha expertise de inteligência comercial, junto as duas coisas, aí a execução é maravilhosa. Mas tu tá dando o exemplo comercial, mas dá um outro exemplo operacional, por exemplo. Aí vamos para o operacional. Entreguei. Vamos falar aqui da contabilidade. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo de um cliente chegar é aquele negócio que você tem que... Ele tá vindo de outro contador, tem que pegar a documentação, tem que pegar os arquivos de backup, tem que fazer uma coisa, aí você tem que assinar contrato, ou seja, se eu não sequenciar... E assinar contrato é com assina Davos. Como assina Davos. Ou seja, ele pode fazer isso de uma forma extremamente manual, ou ele pode fazer de forma digital. O digital é muito mais rápido, é muito mais eficiente, não dá trabalho, e aí vai. Aí ele entrou. Então, assim, tem um processo de onboarding que tem que estar documentado. Passo 1, passo 2, passo 3. É um checklist. Ele vai ganhar um brinde, né? Não vai ganhar um brinde, ele vai fazer reunião. Pronto. Como é a boas-vindas dele? Com quem que ele vai precisar falar, se ele precisar se reportar ao fiscal, ao pessoal. Vou entregar documento para ele, vou treinar ele vai receber um vídeo. Aí ele entrou. Depois que ele entrou, como é que vai ser a comunicação com ele? Vai ter um grupo no WhatsApp? Qual é o tempo de resposta que eu vou dar para ele quando ele pedir uma coisa no WhatsApp? Eu vou mandar relatório do que eu fiz? Ou vou esperar ele me chamar? Vou marcar reuniões com ele? Vou marcar reunião com que frequência? Então, isso é a estruturação depois da entrega. Que a gente está falando de serviço, é da entrega, que é um pouco mais complexo do que produto. Mas como o nosso foco aqui hoje é falar de contabilidade, a gente entrega algo extremamente intangível. Então, às vezes, eu não posso esperar o cliente pedir uma reunião, do mesmo jeito que eu não posso forçar ele a fazer uma reunião que ele não queira. Mas, de alguma forma, eu preciso agregar valor e eu preciso mostrar que eu agreguei. É muito, muito comum que a gente tem contadores excelentes que fazem um monte, que resolve um monte de problema do cliente, só que ele nunca mostrou para o cliente o tanto que ele fez. Legal, Thales. É bem delicado, né, essa situação. É por isso que a administração e gestão é tão bacana. Por isso que o empreendedor, a gente tem que bater palmas para o empreendedor, que não é uma coisa, é um monte de coisa ao mesmo tempo. É isso aí. Thales, é bem notório que as pessoas que estão próximas a você, né, vê esse movimento de você buscar escalar lucrativa, gerar mais conexão, fazer mentorias coletivas. E eu vejo também que você vem utilizando bastante a inteligência artificial, né? Isso. Mas por que essa virada só agora? Da inteligência artificial? E desse movimento de você querer escalar. Porque, por exemplo, quando a gente iniciou a consultoria lá atrás, em 2022, eu pelo menos não percebia essa movimentação, né? E hoje eu já consigo perceber uma visão diferente tua, de querer escalar, de querer produzir mais e ter mais tempo também de qualidade, sabe? Pronto. Aí eu vou voltar de novo. Lembra que eu falei que se eu não entender o CEO, eu não entendo a empresa? Legal. Não foi a Lucrativa que mudou. Foi o Thales, né? Quem mudou foi o Thales. Legal. Então, a partir do momento que eu estabeleci novos objetivos para a minha vida, aí eu vou para a empresa. Então, eu disse assim, eu quero, sei lá, vamos supor que eu diga que eu quero agora eu quero morar numa mansão. Aí eu vou olhar assim, de onde vem meu dinheiro? Meu dinheiro vem da Lucrativa. Legal. Se eu olhar só para os meus projetos, eu vou dizer assim, para comprar a mansão eu preciso de X, mas inviabiliza porque eu sozinho não consigo fazer. Então, eu vou precisar crescer. Para eu crescer, eu vou crescer como? Então, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, o movimento começa em mim, depois ele reflete, aí né? ele vai para a empresa, Nossa. a gente pensa, a gente planeja, a gente executa, mas ele começa sempre com a empresa. Bacana. E esse crescimento tem a ver também, Dalton, com a percepção de querer, às vezes, ajudar mais pessoas. Legal. Por exemplo, por que fazer mentoria coletiva? Porque, às vezes, existem empresários que precisam,
que o ideal é que ele tivesse num grupo. E que querem também, Isso. né? Mas não tem, poxa, o que é que eu posso fazer? E às vezes Com quem eu posso falar? E às vezes é uma questão de limitação minha. Uhum. Você diz assim, Thales, chegaram 5 novos clientes de mentoria. Assim, não tenho tempo, eu não consigo. Uhum. Então entra, e esse é o jogo. Eu não consigo. Então beleza, então vamos tentar fazer agora a mentoria coletiva. Aí eu tenho que analisar mercado, pois é que a minha mentoria tem um determinado valor que nem todo mundo consegue, mas como é que eu consigo agregar valor ainda? Aí a gente vai, esse é o movimento, vai para o mercado, volta. Qual é a minha capacidade interna de entregar? O que eu tenho, o que não tem? Entendi. Aí, fala mais um pouquinho sobre isso. Como é que você pode escalar, né? Uhum. Sem perder esse cuidado, essa profundidade, essa intensidade que a mentoria individual, Uhum. né, tem. Como que você consegue fazer isso na mentoria coletiva? Tá, eu vou. Como é que a gente resolve o problema de crescimento? Na verdade, você precisa, antes lá atrás, lembra da história do pensamento estratégico, planejamento estratégico e depois a execução? Sim. Você precisa entender muito quem é você, Tá. quais são os seus superpoderes e quem você ajuda. Então, quem é o meu público-alvo? O meu principal público-alvo, ele é o pequeno e médio empresário que está crescendo e que ele meio que está travado. A partir daí eu digo assim, ó, como eu consigo ajudar esse empresário? Eu posso ajudar, às vezes, com um treinamento. Então, aquele treinamento resolveu um problema, ou parte de um problema. Depois, ele pode ir para um clube empresarial, por exemplo, que ali ele tem conexões com os outros empresários. Fale do Conex. Já nós vamos falar do Conex. Só para eu fazer a linha de raciocínio. Pode ter um momento que eu posso chamá-lo para um momento mais íntimo, que é uma mentoria, onde eu vou pessoalmente guiar. Só que ele pode não estar confortável de fazer isso sozinho. Então eu pego 3, 4 empresários e a gente vai fazer isso juntos. E eles vão trocar figurinhas uns com os outros. Então são 4 empresários que se juntam. Tem coisas que eles compartilham, coisas que eles não compartilham, mas a ideia é que eles me tenham como mentor, mas eles mentorem uns aos outros também nas suas expertises. Porque todos eles têm experiências, né? E pode chegar no momento que ele vai dizer assim... Eu já tive essa dor. Eu quero estar sozinho. Assim, é tão específico que eu queria alguém para olhar para mim, ou às vezes a mentoria individual é só para ela acelerar. Assim, enquanto tem 4, a gente está acompanhando 4 que têm velocidades diferentes. Às vezes, assim, eu quero rápido. Então, eu venho para o individual. E no futuro, a gente está pensando na história do escalar e para o digital. Legal, legal. Thales, trazendo um pouquinho aqui para Davos, né? Uma coisa que a gente vem trabalhando bastante com você é a estratégia, a rotina, o financeiro, o processo, a expansão da nossa mente, né? Na tua visão, qual foi uma mudança importante que a Davos começou a construir, né? Ou até mesmo que vem construindo? Vamos pensar, agora que já passou, a gente pode falar de algumas coisas, né? Mas nos nossos primeiros encontros, as perguntas eram: gente, vocês sabem quanto é que vocês estão ganhando? Sabe de onde está vindo o dinheiro? Para onde é que vocês estão alocando? Muita planilha. Como é que vocês estão fazendo esse marketing? Vocês fazem marketing? Como é que vocês estão cuidando das pessoas? Era uma coisa tão básica, que vocês ainda não sabiam responder. Sim. Então, o nosso processo foi depois vamos começar a organizar a casa. A gente não começou falando de crescimento, a gente começou, até a conversa foi, né? Assim, vamos crescer, mas quando a gente viu que a casa ainda não estava arrumada, assim, vamos arrumar a casa. E aí eu quero arrumar a casa, vamos arrumar o financeiro, vamos ajustar minimamente o comercial, vamos ver quais são os processos, como é que estão os nossos fornecedores. E à medida que a gente vai arrumando a casa, aí a gente foi, minimamente, o que a gente quer? Aí a gente disse, a gente quer isso, isso, isso. Então vamos correr atrás, planeja, executa. E esse é um negócio, é um crescimento que às vezes o próprio empresário, vocês não perceberam na época, né? E hoje, qual é o nosso nível de conversa? A gente tem sistema para controlar quais são os, indicadores do comercial. Nós vamos bater a meta? A nossa previsibilidade? Já temos previsibilidade. E aí a gente vai para outros níveis. Vamos olhar para os nossos segmentos. A gente tem uns segmentos comerciais, nossos canais de marketing. Todos eles estão me dando a mesma margem? Ou seja, lá atrás eu estava perguntando para vocês se vocês sabem quanto é que vocês ganham. Agora não. Agora a gente está otimizando o canal de venda para garantir uma máxima lucratividade para a gente chegar nos resultados que a gente queria. Né? Isso não foi da noite pro dia, né, Thales? Foi uma construção. E nunca é da noite pro dia.
né? E isso é uma coisa difícil para a gente empresário, porque o empresário quer Pra o ontem. mais rápido É. possível, e tem coisas que Requer precisam uma ter construção. tempo de amadurecimento, principalmente do empresário. Porque para a gente já queria triplicar as vendas em um mês, se puder, Isso vale né? para toda e qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Tanto a empresa que trabalha só com indicação, quanto a empresa que só tem um canal de vendas ali, aquele varejo. Isso E as vale pra todo conversas mundo. também mudaram, né? A gente começou, o que o Daltos vai fazer para Daltos, Camila, como é que vocês estão cuidando dos líderes de vocês, né? Vocês saíram de um nível operacional para um nível um pouco mais tático, subindo um pouco mais para operacional. Para estratégia, né? Para estratégia. Isso demorou 3 anos, ou seja, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, porque tem um amadurecimento dos gestores, dos sócios, e esse amadurecimento desce para o CNPJ, mas sempre vai começar no CPF. Legal. Thales, agora vamos falar ainda mais sobre o que interessa, né? Vamos tacar o dedo na ferida aqui, né? Quando o contador pensa em marketing, ele geralmente pensa que é Instagram. Eu acredito, né? Que seja isso. Instagram, post, story, videozinho. Marketing para contador. É isso. Eu vou extrapolar. Tá? Não é só o contador que pensa assim, não. Mas quase todo mundo, quando assim, marketing, a primeira coisa que vem à cabeça dele é: tô fazendo post pro Instagram. E marketing não é isso. Eu vou dar um exemplo, só para fazer um contraponto bem do oposto. Eu tenho um cliente agora que ela é uma empresária brasileira que está nos Estados Unidos. E quando eu fiz a análise do negócio dela, eu olhei me achando, dizendo assim, eita... Agora eu vou cobrar em dólar. Não, eu vou estar bem aqui, ó. Ela não faz nada no Instagram. O Instagram dela é relativamente feio, não roda, não tem atualização. E aí eu fui conversar com ela. E ela assim, Thales, sabe o que me dá resultado aqui? Yelp. Yelp é uma rede social de avaliação. Simplesmente é um canto que as pessoas vão lá para avaliar. Assim, ó, 50% dos meus clientes vêm do Yelp. É como se fosse o Reclame Aqui? Só que não é de reclamação, é de avaliação. Então é como se fosse a avaliação do Google. Normalmente o Reclame Aqui você vai para reclamar. Tá. Lá você vai para avaliar. É só para isso. Só serve para avaliar. E em segundo, o Google. Legal. E depois indicação. Ou seja, o que é o marketing para ela? Se eu dissesse para ela, sem conhecer o negócio dela, que ela tem que ir para o Instagram, não funciona. Nos Estados Unidos é diferente. E quem disse que tem que fazer... Aí vamos para a área de contabilidade. Quem disse que o melhor jeito de se fazer é o Instagram? Então, aí o que eu digo? A gente precisa dar vários passos para trás. O primeiro é entender o que é marketing. Marketing vem da palavra em inglês market. O que é marketing? Market. É mercado. E o que é um mercado? Na hora que a gente vai ao mercado, tem um monte de gente vendendo produtos e serviços e tem pessoas ali que têm potencial de comprar. Ou seja, faz sentido eu ter Imagina que eu estou numa feira. Sim. Eu estou vendendo tomate. Se todos os meus clientes querem comprar milho, não faz eu sentido. posso ter o melhor tomate do planeta. Mas se os meus clientes estão tentando comprar milho, esse match aqui não vai acontecer. Então, o que é marketing? É você entender mercado. E o que é entender mercado? Quem são seus clientes? O que dói nele? Então, olha para o lado só do cliente, daquele cara que está procurando, que está na feira, que você está olhando ele passar. Então, ele é um empresário, que tamanho é a empresa dele? É uma empresa nova? É uma empresa de serviço? É uma empresa de produto? Quantos funcionários ele tem? Qual a experiência do próprio empresário? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é o mercado, digamos assim. Eu preciso entender quais são, principalmente para o contador, quais são as dores que você resolve. Então, se você não entender o mercado, aí vem para a segunda parte que pouca gente também faz. Eu consigo atender esse mercado? Vamos supor que você decidiu que assim, eu quero atender médico. Você tem expertise na área de medicina? Você já acompanhou alguém? Você entende quais são as nuances e os diferenciais que um médico poderia ter para melhorar a performance dele tributária, fiscal, coisa parecida, na área dele? Então, se você não tiver, esse negócio não vai se encontrar. Entendeu? Assim, eu entendi as dores. Você é capaz de resolver a dor? Então, por exemplo,
Eu não sou, talvez, a melhor pessoa em todas as ocasiões para resolver o problema financeiro de um cliente. Por quê? Porque às vezes a dor dele é uma dor de execução. Sim. Ele simplesmente precisa colocar todas as receitas, todas as despesas no sistema. Eu não sou esse cara para ajudar ele. Então eu indico. Mas ele precisa tomar decisão estratégica a partir do financeiro, e já é o meu papel. Então eu sei muito bem que dor eu consigo resolver dele, que dores eu não resolvo. Ele precisa melhorar clima organizacional. Mas eu resolvo? Não é o meu superpoder. Mas eu sei quem tem esse superpoder. Eu não deixo de atender o meu cliente e eu tenho um parceiro, por exemplo, a Solange. Então, assim, a Solange tem um superpoder de resolver aquilo. Então, o mercado, por isso que a gente tem que pensar muito você precisa primeiro fazer uma autoanálise. Em que eu sou bom? De verdade eu sou bom em quê? E em que você não é bom? Nem todo mundo é bom em tudo, mas você é bom em algumas coisas. Eu olho para as pessoas, eu olho para o mercado, para as empresas, vejam quais são os principais problemas e eu decido, considerando os meus superpoderes, como é que eu consigo ajudar esse mercado. Essa é a primeira decisão. Thales, beleza. E o que isso tem a ver com o Instagram? Se você sabe quem são os seus clientes, você vai dizer assim, onde eles estão? Os teus clientes estão no Instagram? Os teus clientes estão no Google? Ou o teu cliente não está em nenhum desses cantos? Ou ele está, às vezes, você vai procurar o cliente no restaurante. Então, o marketing, ele começa com essa análise. E aí eu vou depois para outras coisas. Se você pode até ter feito essa parte inicial bacana. Agora, você está sabendo se comunicar com ele? Eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu fiz eu vou pegar a analogia da área jurídica, mas que cabe com o contador, Sim. tá? Só para fazer a analogia mais fácil. Eu pedi para esse advogado criar um vídeo, assim, vamos criar um vídeo para a gente falar sobre previdência, sobre aposentadoria rural. Aí eu disse assim, grava o vídeo, depois eu te dou um feedback. Aí ele começou. Olha, se você está pleiteando o seu benefício previdenciário, seja por questão etária, seja por questão... Você parou. Tá tudo certo o que tu tá falando. Agora imagina quem é o outro lado. Imagina que é uma senhora, que era aposentadoria rural, que ela tá lá no interior, tipo assim, lá no interior, lá no Cariri ali, e ela tá cheia de neto, tá... Tu acha que ela vai entender isso que tu tá falando? Tá tudo certo. A questão essa é a linguagem correta para chegar nele? Ele disse, entendi. Grava de novo. Dona Maria, a senhora que tá doida para conseguir o seu aposento, que tá doido para ajudar o seu filho, que deixou os seus netos aí, tudo com o nariz escorrendo, que seria tão bom você ajudar seu filho, seus netos, se você tivesse uma renda extra, não sei o quê. Você sabia que a gente pode conseguir o seu aposento de forma fácil? Olha como o negócio mudou. Ele entendeu quem era o cliente e ele adequou a linguagem. Legal. Trazendo isso para a contabilidade, é como se eu quero fazer a contabilidade para serviço e eu vou atrás do profissional liberal. O profissional liberal que eu vou atrás é um médico, né? Então eu tenho que me comunicar para médico, né? Eu vou fazer contabilidade de advogado. Então eu vou me comportar como um especialista em contabilidade jurídica. Né? O que acontece muitas das vezes? O contador fala contadorês e o médico fala mediquês. Enquanto o contador está falando na língua dele, o médico não consegue entender. Certo. Então o que eu preciso falar? Eu preciso falar na língua de quem vai me escutar. Certo? E como é que aprende, Thales, essa língua? Aí você vai ter que conhecer de novo. Você vai ter assim, você tem que conversar. Por exemplo, se eu sou um contador que atende médico, você tem que entender a rotina de um médico. Diz para o médico que você vai fazer reunião com ele às 3 horas da tarde. Não vai. Médico tem tempo à noite, de madrugada. Então, ele vai te mandar uma mensagem de madrugada. E quando você conversa com ele, você tem que gerar rapport. Você tem que criar uma conexão. Então ele vai assim, doutor, eu sei que você está trabalhando, que você sai de uma clínica direta para outra, que mal você tem tempo entre um cliente e outro, eu sei que é complicado você ficar olhando para um relatório e que é imposto daqui, é todo mundo te cobrando. Ou seja, você entende tanto a realidade do cliente que você fala a língua dele. Legal. Você vai falar agora com um grande empresário.
é outra linguagem. Você vai falar com um advogado, é outra linguagem. Sim. Por isso que é importante a gente saber com que público você está falando para que você consiga se comunicar da forma certa. Legal. Aí eu estou falando de linguagem. O que acontece também que é muito comum? Você é muito bom, só ninguém sabe. Então, como é que eu vou saber que você é muito bom se você não apresenta em que você é bom? E aí, claro, eu tenho que conhecer os meus canais. Existe uma... E aí entra... não só o contador, mas a maioria dos profissionais liberais, eles foram treinados para quê? Para serem excelentes técnicos. E tem uma historinha mal contada, que é assim, ó, se você for bom, não se preocupa. Os clientes vêm. Vêm, isso é verdade, isso não é mentira. Mas com que velocidade eles vêm? Então, se você começar a se apresentar melhor e mais rápido, aí seja... Pode ser um almoço de negócio que você pode estar, pode ser um outdoor, pode ser nas redes sociais, pode ser no Google, mas se apresente, mostre o que você vai ser, em que você é bom. Ele tem que definir o que ele quer atrair, né, Thales? Isso. O principal é esse, porque ele tem que atrair a pessoa certa. E qual que é a percepção que ele quer construir através daquela pessoa que ele atraiu, né? E Daltz, marketing é muito parecido com relacionamento, tá? Então, imagina que você descobriu assim, ó, eu sou moreno, tenho 1,75 m, peso tanto assim. Você tem o teu biótipo, certo. E você descobriu, por exemplo, que tem... Aí você está em busca de um relacionamento. Na primeira conversa com uma determinada pessoa, você descobriu, por exemplo, que a mulher diz assim, mas eu gosto de loiro, do olho azul, branquinho, com no mínimo 1,90 m. Qual a probabilidade de um negócio dar certo? Pula. Vai para outra. Não vai dar, porque você tem uma característica que não é a característica que aquela pessoa está procurando. Então, você vai colocar muito esforço para aquele encontro acontecer e é até provável que depois de um tempo aquele negócio se desfaça. Por isso que é importante você saber não só quem você quer, mas quem você é para fazer essa conexão. Legal. Isso não serve para contador, não. Isso serve para todo mundo. Sim. Serve para todo mundo. Legal. Thales, como você muito bem falou agora, muitos escritórios eles cresceram esperando indicação, né? Mas até que ponto depender só de indicação vira um risco, passa a virar um risco? A indicação ela ainda é talvez a principal forma de captação. Qual é o problema dessa indicação? Na verdade, a indicação é um canal, né? Ela é um canal. Em todo e qualquer negócio pode existir a indicação. Ela é muito forte na contabilidade. Sim. Então ela é muito forte. Só que a forma como ela acontece, ela é passiva. Eu sou contador, eu tenho um escritório e eu fico aqui... Ai, tomara que alguém me indique, tomara que os meus clientes me indiquem, vai dar certo. Fica terceirizando essa ação. Né? É passivo. Então, até a própria indicação, ela precisa ser ativa. O que eu estou falando de indicação ativa? É simplesmente você pedir para o cliente. Se você é contador, você já pediu para o cliente indicação? E tem a forma correta. Imagina que o cliente te ligou e diz assim, eu estou indignado, ninguém me atende direito, tu me mandou o imposto errado... Essa é a hora de pedir indicação? Claro que não, o cara tá reclamando, tá de saco cheio, tá com raiva por alguma coisa que nem ele entendeu direito. Mas se você fez uma reunião com ele e ele disse, olha, que coisa boa, tá maravilhosa, eu tô gostando muito do serviço de vocês, aquela é a hora correta e precisa acontecer da perguntinha básica. Você pode me indicar 3 clientes? E ele tem tem que ocasionar esse momento, né, Thales? Ele tem que fazer por onde tem que ser intencional. Exatamente. E aí a gente volta lá para aquela história do comercial. Eu tô fazendo isso intencionalmente. Eu criei esse processo. No momento correto, eu vou fazer o pedido e eu vou pedir. E até como é que eu peço? Porque o jeito correto deveria assim: oi, Dalton, tudo bem? Cara, que bom que você tá feliz. Você conhece algum empresário parecido com você que você acha que eu consiga também resolver o problema dele como eu resolvi o seu? Ele vai assim, conheço. Vou te dar os 3 aqui. Aí depois vem pro processo. Recebeu os 3, o que você faz? Qual é a mensagem que você manda? Você vai pedir pro cara que tá indicando também mandar uma mensagem para ele? Quando você fechar, você vai agradecer? Você vai mandar um presente para ele? Como é que vai? Tu consegue dar um exemplo prático disso daí? Por exemplo, vamos imaginar que eu vou te indicar para um colega. Vamos imaginar que eu sou contador, né? E aí eu vou te indicar para outro contador. Mas se eu só ligar para ele, rapaz, um camarada meu, Thales, fez um projeto aqui e tudo mais, ele vai te ligar. Eu acho que não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Mas imagina, agora eu vou
Imagina que sou eu fazendo. Tá. Então eu vou dizer assim, Dalton, faz um favor para mim, para esses 3 que você me indicou, olha o processo. Eu tô ajudando o meu cliente indicador no processo de indicação. Assim, manda só uma mensagem para ele dizendo assim: oi, fulano, cara, o Thales aqui resolveu um problema super bacana aqui da minha empresa. Eu vou te mandar o contato dele e eu vou pedir também para ele entrar em contato contigo. Eu acho que ele consegue resolver esse teu problema que você me falou. Aí eu vou dizer assim, Dalton, assim que tu mandar, me dá um toque. Se eu já sei que tu mandou, eu falo assim, oi, fulano, tudo bem? Tenho certeza que o Dalton falou um pouquinho do nosso trabalho. Vamos fazer o seguinte, eu posso marcar uma reunião de 15 minutos para te explicar um pouquinho como eu resolvi o problema do Dalton, que eu acho que talvez eu consiga resolver o seu também. Então, eu tenho um processo que eu estou definindo como é. Vamos supor que eu consegui, fechei. Qual é a etapa do É o processo? feedback, né? Eu tenho que devolver para eles. Cara, poxa, Dalton, obrigado. Isso aí. Lembra do João que você me indicou? Fechei, vai dar certo. Outra coisa, lembra que você gosta daquele vinhozinho? Abre a tua porta aí, ó. Tem um vinhozinho te esperando aí, aquele que você gosta. Ou seja, eu tô retroalimentando, tô agradecendo que eu preciso agradecer a tua indicação. E reconhecendo também. E reconhecendo, eu não estou te pagando, eu estou reconhecendo. Uhum. Poderia ser comissão também. Mas eu crio um processo ativo e intencional de como a etapa tem que ser. E o que é dito em cada um? Eu tenho um processo escrito, desenhado de como é que tem que ser. Legal. E aí, lembra como isso... Ó, isso pode ser, se todo cliente feliz teu, te indica 3, e de cada 3 você fecha um, pronto, você cria uma máquina de vendas que vai dar aquela previsibilidade que eu falei lá atrás. Mas é uma alternativa, é uma possibilidade. Legal. De se tornar uma coisa passiva, ativa. Legal. Thales, quando tu disse que marketing é percepção, tá? Uhum. O que isso significa na prática para uma contabilidade? Eu vou falar do lado do que é não perceber. Por que marketing a gente fala que é... Quer água? Quero uma água. Por que marketing a gente fala que tem muito a ver com de percepção? Porque às vezes não é o que as pessoas, o que é, mas é o que elas acham que é. Tá. E esse é um negócio perigoso que a gente vai falar depois. Hoje, por exemplo, imagina que eu te indiquei uma empresa. O que ele vai fazer? O que tu vai fazer? A grande maioria das pessoas, e pra gente no Brasil. Tu vai lá no Instagram, assim, quem é esse cara? O que ele faz? Aí imagina que tu não tem nada lá. Tu não posta faz um ano. O cara diz assim, ixi, tu tem 200 seguidores. Não que esses seguidores sejam uma métrica pra tudo. Mas vai assim, ih, rapaz, esse cara aqui, sei não. Então, o que assim, você mudou alguma coisa na tua qualidade técnica? Não, mudou a percepção de quem ele é. Eu vou dar um exemplo mais extrapolado. Imagina que tu foi para uma consulta, Tá. certo? E aí tu saiu dessa consulta com o médico disse assim, terminei o meu horário aqui, vamos sair junto? Tu entrou no teu carro e o médico entrou num Kwid. Qual é a percepção que tu tem do médico? De novo, aqui não estou julgando nada, mas o que está na nossa mente? Se um médico é bom, ele ganha bem. Se ele ganha bem, ele tem um carro bom. Se esse cara não tem um carro bom, ele não é bom. Deixa eu te dizer, eu imaginaria o seguinte, cara, o carro dele tá na oficina e ele teve que alugar um carro para poder vir trabalhar hoje. É uma opção de pensamento. É uma opção, pode ser que mas isso tenha acontecido. Mas não é o que o meu cérebro inconsciente vai pensar, não. Exatamente. Então, essa percepção, é por isso assim, faz sentido fazer vídeo, ter conteúdo, faz. Mas por que você vai fazer o vídeo? Aí é outra história. Legal. Então, por exemplo, se você é um contador que decidiu se especializar, por exemplo, médico, vamos pegar aqui um profissional liberal específico. Então, e eu vejo lá que você está dando dicas para o médico, você está sempre falando dicas de como eu posso pagar, eu como médico pago menos imposto, eu falo assim, pô, gostei desse cara. Esse cara entende. Esse é o cara certo para mim. Ele tá falando comigo, né? Então, assim, ó, eu acho que ele é bom. Uhum. Então, tem muito a ver com percepção. Por isso que marketing começa com essa percepção. Qual é o problema da percepção? Percepção é uma promessa. Uhum. O problema é tu prometer uma coisa, achar que é uma coisa, aí ele te contrata e ele descobriu que tu tá entregando outra coisa. Então, por isso que marketing é perigoso. Não prometa algo que você não consegue entregar. E o ideal é até prometer menos e entregar mais. Mas também eu preciso me mostrar. Eu preciso dizer, lembra que eu sou bom em algumas coisas? Sim. O que é o marketing? É tu mostrar para esse público que tu é bom em resolver determinado problema. Essa é a essência do marketing. Por isso que quando
essa pessoa me procurou para fazer o marketing, ele não sabia quem ele era. Aí, assim, não é que eu não atendi ele como agência, o que eu sugeri para ele? Vamos fazer alguns encontros estratégicos primeiros para definir o teu negócio, definir o que é bom, trazer teu sócio junto, que ele tem um sócio, aí depois disso, aí a gente vai cuidar do marketing, ó, mas tu não tá no momento do marketing. E eu disse para ele, o que vai acontecer? Vão falar de coisas genéricas, tu não vai trazer ninguém, não vai impactar ninguém, tu vai gastar dinheiro e o resultado vai ser pífio. Entendi. Então a ideia basicamente é o quê? Antes dele contratar a contabilidade, o contador deve passar a impressão que ele quer passar, o que ele realmente... Ele precisa entender quem ele é, Tá. quais são os superpoderes dele, em que ele é bom, quais são os problemas que ele resolve e começar a mostrar para as pessoas que ele é bom disso. Legal, legal. Isso é o tal dos conteúdos. Ah, preciso fazer conteúdo sempre. E outra coisa, é muito importante que a gente entenda o comportamento desse cliente, tá? Vamos falar muito aqui de Instagram versus Google, por exemplo. Às vezes, o teu principal canal de entrada é o Google. Por exemplo, se eu estou procurando determinado serviço, eu não procuro no Instagram. Imagina que eu quero procurar contador. Eu não vou procurar, Thales, a maioria dos empresários, não procura contador no Instagram. A gente procura o contador no Google. Só que o que o Google vai fazer? Vai me mostrar um monte. Imagina que eu estou procurando certificado digital. E eu disse assim, eu quero comprar de uma empresa. Eu descobri um monte de empresa. Só que eu vi assim, rapaz, que empresa é essa aqui? Será que é confiável? Aí o que a gente faz? Eu vou para o Instagram. O Instagram, dependendo do negócio, ele é validação. Tu olha para lá para saber se aquela pessoa é competente, se não é. De novo, percepção de competência. Quantos clientes ele está atendendo, quem é o cliente que ele atende, que tipo de empresa ele está atendendo. Mas eu preciso entender que o meu processo começou no Google e não no Instagram. E entender que o Instagram, ele é, muitas das vezes, principalmente para a gente que trabalha com serviço, ele é de validação. Um vitrine, né, Thales? Ele é uma vitrine. Ele quer entender um pouco mais sobre você. Mas não, ele começou lá no Google. Entendeu? E às vezes, de novo, aí vamos falar agora um pouquinho aqui de segmento. De onde o cliente vem. Às vezes, um almoço é mais eficiente do que um vídeo no Instagram. Participar de um evento com outros empresários é mais importante do que estar fazendo um vídeo no Instagram ou post no Instagram. Participar de feiras pode ser mais interessante. E eu estou falando, por exemplo, o contador pode participar de um evento para empresários. Então, lá ele conhece outros empresários. Ele pode estabelecer parcerias com outros contadores. Por exemplo, imagina que eu descobri... Daltos, que você é dono de uma contabilidade e o teu escritório é especializado em empresas que fazem, sei lá, mineração, por exemplo. E chegou um cliente para mim, e eu sou especialista, eu sou um contador especialista em médico. Mas um médico indicou um cliente e eu descobri que ele é de mineração. Eu não vou pegar esse cara. Por quê? Porque eu sou especialista em médico. Eu posso ter uma parceria com você, que eu digo assim, Daltos, chegou um cliente onde você é bom. Eu vou te passar esse cliente. Eu posso passar por amizade, na expectativa que tu também faça a mesma coisa comigo, ou a gente pode ter uma parceria comercial. Assim, olha, a cada um que eu te indicar, tu vai me dar um percentual, vai me dar um bônus, eu faço parte de uma recorrência com ele. Aí são estratégias de marketing, captação e comercial. Aí deixa eu só fazer um asterisco importante Pode aqui. ficar à vontade, a gente tem 5 horas aqui. Marketing é uma coisa, comercial é outra. O Lindomar acabou de olhar para mim e dizer que é 10, viu? Então fique em paz. Qual é o papel do marketing? Ele atrai. Mas quem coloca ele para dentro, quem fecha, é o comercial. O marketing, ele só precisa... Qual é a função do marketing? Mostrar para as pessoas que estão fora quais são os teus superpoderes, de novo, por isso que eu insisto tanto. E como é que você resolve o problema das pessoas. A partir do momento que a pessoa vem e diz assim, ó, eu quero saber mais e eu quero comprar, o marketing saiu da posição dele de captar e agora entra o meu comercial. E a gente não pode confundir as duas coisas, tá? Uma coisa é marketing e a coisa é o comercial. O papel do marketing numa loja é colocar o cara na porta. A partir do momento que ele colocou o cliente na porta, quem vem atendê-lo passa a ser o comercial. Por isso que é importante a gente ter essa divisão entre o que é comercial e o que é marketing. E por isso que é importante o processo, né? Poxa, como é que eu vou atender o cara? E por isso que é importante que o comercial fale com o marketing, que o marketing fale com o comercial e que um retroalimente o outro. Entendi. Thales, eu sempre vi tu falar que o problema do crescimento, ele tá sempre em 3 situações. Na mensagem, no mercado ou no canal, né?
E como o contador identifica onde está o problema dele? Eu gosto dessas perguntas que, assim, a gente, como consultor ou coisa parecida, o que se espera? Que a gente sempre tem uma resposta Que saiba de pronta tudo, e certa. Na maioria das vezes, isso foi o que a gente, inclusive, conversou esses dias, testa. Testa fazer 1 ou 2 vídeos ou coisa parecida com tráfego pago no Instagram. E aí vê qual foi o resultado. Tenta participar de um clube empresarial e ver o resultado. Tenta fazer no Google e ver o resultado. Mas tudo isso de forma intencional. De forma intencional. Qual é o meu objetivo de participar desse grupo aqui de empresários? Qual que é o meu objetivo de levar os meus clientes para uma determinada feira do segmento deles? Isso. Né? Então, por exemplo, vamos supor que ele participou de um encontro com empresários. Tá. Não é para ele ir para o encontro, assistir uma palestra, não falar com ninguém e voltar. Isso não vai dar resultado. Mas se ele for conseguir falar com, sei lá, com 5 empresários, conseguir o contato de 3, ele falar. Então ele vai começar a medir. Eu fiz isso, coletei isso aqui me gerou isso aqui de vendas. Uhum. É esse a história de ser intencional e organizado no processo de marketing conectado com o comercial. Legal. Essa é a lógica. Claro, alguns canais são mais fáceis de se medir. Se eu faço tráfego pago, é muito simples. Eu tenho um anúncio, vamos supor que esse anúncio me trouxe diretamente para o WhatsApp. Então eu sei que eu fiz um anúncio, gastei R$500, desses R$500 vieram 20 pessoas conversando comigo, dessas 20 eu fiz proposta para 5, fechei com 2. Uhum. Então eu entendi que eu gastei R$500, fechei proposta com 2. Legal. Então essa é a lógica. Para cada... Então, tem canais que são mais simples, canais que são um pouco mais complexos. Assim, Thales, o que o contador pode fazer para, de forma prática, medir esses resultados? Poxa, eu fui no evento, beleza? Coletei o cartão aqui de tantas pessoas. Uhum. Marquei reunião, dessas 5 eu marquei com 3. Dessas 3, eu tive um retorno positivo de 1. Entendeu? Uhum. Então, tipo, o que eu queria saber, queria que você falasse mais um pouquinho aqui, é como que o contador deve acompanhar isso daí. Porque assim, na rotina comercial, o que é muito comum de se utilizar é o CRM, você acompanhar ali os follow-ups, mas para o contador, né, para ele adquirir cliente, eu vejo assim, Thales, ou vem de indicação, Uhum. né, de alguém, ou a empresa está abrindo, Isso. ou o camarada, um empresário, tá chateado com o contador dele, sai e vem pra... Isso. Esses são os mais comuns. Esses são os mais comuns. Mas, poxa, o que o contador, né, pode fazer para conseguir mais clientes sem pesar no preço? Porque, assim, qual é um negócio que se sustenta se não tiver margem? Uhum. Né? E você ir atrás de conseguir cliente só por preço, eu visto que isso em todos os comércios não é algo bem visto. Uhum. Né? Então, o contador que se valoriza, o contador que valoriza o seu ecossistema ali de parceiros, ele não está preocupado com o preço, ele está preocupado com a entrega. Isso. Né? Então, assim, trazendo até um pouquinho para Davos, poxa, os nossos parceiros, eles sabem que podem contar com a gente, que a gente se comporta como o departamento de certificação digital dos escritórios de contabilidade, né? Então, de forma prática, então, como que o contador consegue montar uma rotina comercial para ele adquirir mais clientes, né? Porque você falou sobre a prática de tráfego, mas vamos para o dia a dia ali no telefone, no gastar a sola do sapato, entendeu? A primeira coisa, a primeira e mais importante, é a consciência que ele tem que ter um processo. Tá. Que ele tem que medir. Que ele não pode só ver assim, eu contratei o meninozinho do marketing, né? Que esse é um perigo de contratar um menino do marketing, que tá fazendo um monte de post e que o negócio não tá dando resultado. Beleza. Então ele vai pro tráfego. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele disser que vai fazer tráfego, ele vai começar o processo. Então ele tá dizendo assim, eu vou gastar R$1.000, eu preciso saber qual é o resultado daqueles R$1.000 no final das contas. Então ele vai fazer, gastei 1.000. Ok, desses 1.000, esse é um negócio bem simples. Quantas pessoas entraram em contato comigo? 100, para fazer a conta rápida. Tá. 100 pessoas entraram, eu gastei 1.000, 100 pessoas entraram em contato comigo. Conversar comigo mesmo, foram 80. Dessas 80,
Eu fiz uma análise, só 50 faziam sentido. Dessas 50, eu apresentei 40 propostas, dessas 40, 5 fecharam. Então, olha a continha que eu fiz. A cada 100, eu fecho 5. Só que, quanto é que eu paguei lá atrás? 1.000. Então, assim, vale a pena eu pagar R$1.000, aqui eu estou considerando só o tráfego para a gente fazer uma conta rápida. Claro. Vale a pena eu ter 5 clientes aqui pagando R$1.000, ou seja, eu estou pagando R$200 para cada cliente novo. Faz uma conta bem simples comigo. Se o teu cliente, em média, vamos fazer, paga R$500 por mês, ele deixou quanto de faturamento inicial? 5 vezes 500, 2.500. Então, basicamente, só no primeiro mês, tu recebeu 2.500 e pagou 1.000. Essa continha de pão aqui, assim, show, continua, bota mais, passa para 5, ou passa para 2, para 3, para 4. Sem esquecer se tem capacidade ou não operacional de absorver. Entendendo que daqui a pouco você está com tanto cliente que você não dá conta mais. Aí tem que chamar o RH. Certo? Então, esse é só um exemplo, mas isso serve para tudo. Vamos supor que você decidiu fazer um evento. Um contador, você que é contador, pode chegar e dizer o seguinte: eu vou dar uma palestra sobre reforma tributária. Tá. Certo? O que é o importante? Para que você quer a palestra? Tem 2 motivos. Primeiro, você vai, no nosso bom português cearense, você vai para se amostrar. Como nosso amigo Bellini diz, você vai para se amostrar. O que é se amostrar? Você vai provar para aquelas pessoas que você tem a competência na reforma tributária. E aí, naquele momento, o empresário pode dizer assim: pô, esse cara sabe, o meu contador atual tem nem noção do que esse cara está falando aí. Deixa eu conversar com ele depois. Só que pensa agora na execução de tudo. Então, eu já informei. Tinha uma galera ali que talvez nunca me contrataria, porque eles nem entendem de reforma tributária e nem sabiam que aquilo ia ser uma coisa importante para o futuro do negócio deles. Ok, as pessoas estão educadas. Tá todo mundo agora sabendo que reforma... Só que o que você quer? Tu quer conversar com ele. Tu precisa do telefone dele, precisa pegar o WhatsApp dele. Não vai dar para conversar com todo mundo ali, não dá para ter intimidade ali. Como é que tu vai pegar esse bendito do WhatsApp dele? O que algumas pessoas fazem? Tu pode gerar um negócio para fazer um diploma ou coisa parecida, ou tu vai dar, assim, para todas as pessoas que se inscreverem, tu pode dar uma consultoria rápida para ele, para dizer para ele um diagnóstico como é que ele tá do ponto de vista tributário e tudo mais. E aí tu vai coletar, qual era o objetivo? Educar e coletar os contatos dos leads. Depois que coletar os contatos do lead, aí vai lá para o comercial. Quem vai entrar em contato com ele, quais são as mensagens, qual é a cadência, quando é que vai fazer, qual é a proposta, aí entra de novo naquele. E isso serve para qualquer canal de comunicação. Isso serve para indicação. Lembra que a gente falou da indicação? Eu vou pedir indicação, com que frequência eu peço? Depois que eu pedir, quando ele me der, o que eu faço? Como é que eu acompanho? Como é que ele faz? Ou seja, para cada canal de aquisição de clientes, eu tenho uma estratégia para chamar e para que a gente chama de converter. Marketing conseguiu botar dentro e vendas, o comercial agora vai converter. Thales, eu vejo que no mercado, né, de contabilidade, a prospecção ativa ela acaba sendo um tabu, né? É um tabu. Então, assim, como que o contador pode fazer para não parecer desesperado ou forçado, ou estar sendo forçado a fazer aquilo ali? Isso é uma crença que a grande maioria dos profissionais liberais tem, que se você pedir ou se você for atrás, você só vai porque você não é competente. Porque se fosse competente, você estaria lotado de clientes. Isso não é uma mentira, é só a velocidade com que isso acontece. Eu tenho um irmão que é médico, e ele uma vez reclamou para mim: Thales, eu tô indignado, porque eu tenho alunos meus, né, ele é médico e é professor da UFC, que depois de 2 anos os caras estão faturando o dobro que eu estou faturando. Eu disse assim, mas eu sou muito mais competente com ele. Assim, só que quantas pessoas sabem que você é competente ou que é mais competente? Porque o cara tá lá nas redes sociais, no Google, coisa parecida, e você não está. Então é uma questão de processo. Você é muito melhor do que ele. Mas quem é que sabe que você é melhor? Por isso a história do marketing, você precisa aparecer. E quando tu fala de indicação ou qualquer outra coisa dessa, lembra que tu tá pedindo indicação? Por isso que tem que entender. Você não resolve o problema de outras pessoas? Sim. Se você resolve o problema de outras pessoas e tu descobre que tem outras pessoas que têm esse problema, não é um negócio bacana que essas pessoas que estão com problema chegassem perto de você para que você pudesse resolver? Aí eu vou contar uma história, que aí eu vou deixar na edição, vocês botam pi.
tá? Isso foi uma virada de chave na minha vida. Eu tenho um cara que chama-se Jay Abraham. Esse é o cara, um dos maiores consultores comerciais do mundo, de gestão, de estratégia, de growth, dessas coisas que eu gosto. E ele diz assim, olha, se você tem um serviço ou tem um produto, e esse produto ajuda alguém e você não vende, e ele dizia assim, ó, eu não estou dizendo que você oferece, que você não vende, não quero que você mostre, não, eu quero que você venda. E você não vende, você sabe o que você é? Você é um filho. E aquele negócio me chamou tanta atenção, porque ele não amenizou o negócio, não. Ele disse assim, por que eu tô te chamando disso aqui que eu tô falando? Cara, tem gente doente, tem gente que tá precisando de ajuda. Tu tem essa ajuda e você não vende? Poxa, que sacanagem que você tá fazendo com esse cara. Ou seja, quando você sabe em que você é bom e como você resolve o problema de outras pessoas, é natural. Você não se sente constrangido, porque eu tô ajudando aquela pessoa. Claro, não tô ajudando de graça, não. E eu vejo que o contador ele é privilegiado, né? Privilegiado. Porque ele tem acesso a essas pessoas, a esses clientes. Muitas das vezes é o psicólogo, é o consultor, né? Então ele sabe qual que é a realidade de cada cliente daquele ali. Poxa, qual que é o meu cliente que não tá vendendo pelo WhatsApp e que, ao meu ver, faz sentido ele começar a vender pelo WhatsApp? Né? Quem será que pode ajudar ele a fazer isso? Imagina, Dalton, como é que vem um processo de indicação? Eu sou cliente de contador, tá? Certo? Como é que normalmente a gente muda de contador? É quando a gente está conversando com outra pessoa, diz assim, rapaz, ou imagina que tu chegou para mim e disse assim, cara, me livrei de um negócio aqui, fiscal, porque o meu contador fez isso. Eu assim, eita, o meu não faz nada disso. Tu faz reunião com o teu contador? Cara, o meu nunca fiz, ele nunca me chamou. Ei, me apresenta o contador. É normalmente num bate-papo desse que sai a indicação. Dificilmente ela é assim, não tô fazendo nada, vou trocar de contador. Algo desperta na cabeça do empresário, normalmente ele está insatisfeito, ou ele percebe que existe um outro contador. E aí tem um negócio muito bacana na área contábil, que eu respeito muito, que é ética. Ninguém tira de ninguém. Mas, claro que a gente tem que respeitar. Se um está insatisfeito com um determinado serviço, também não tem problema do outro aceitar, né? Mas isso é um negócio que precisa ser respeitado. Mas, se eu sou bom em alguma determinada área, poxa, não é demérito nenhum que eu ofereça meu serviço. Legal. Sem ir ativamente tirar do outro. A gente não está falando de ativamente tirar de ninguém. Ou então oferecer, Thales, o serviço de quem tem aquela solução, de quem oferece, né? Que é como eu falei aqui, poxa, se eu sei que o meu cliente está passando por essa situação e eu não faço nada, eu fico omisso para aquilo ali, né? Poxa, eu não tô indo porque assim, o que eu vejo? Se o negócio do cliente do contador cresce, ele cresce junto, né? Se o cliente tem progresso, ele vai ter progresso junto. Verdade. Né? Então assim, ó, se os contadores que assistiram, as contadoras que assistiram esse episódio e quer começar amanhã, Thales, qual que é a tua sugestão de primeiro passo? A primeira coisa que ele tem que fazer é pegar um copo d'água, garrafinha, xícarazinha de café, ele vai sentar com uma folha de papel em branco, 2 folhas. Tá. A primeira ele vai dizer assim, ó, quem eu sou, em que eu sou bom, em que eu não sou bom. Depois ele vai pegar uma segunda folha e vai dizer assim, ó, quais são as dores dos clientes. Isso é tão real, né, Thales? Muita gente vê isso, tem aquele preconceito. Eu não... Poxa, o que custa, né? Cara, no que eu sou bom, no que eu sou ruim. Reconhecer. E não tem problema. Gente, o super-homem tem um monte de superpoder, mas tu colocava uma pedrinha verde. Todos nós temos superpoder, todos. E nós também temos kryptonita. E tem que reconhecer. Eu tenho kryptonita. E tem que reconhecer isso. Mas eu sei o que eu sou bom. E eu vou focar no que eu sou bom. Então, a primeira folhinha, no que você é bom, no que você não é tão bom. E a outra é, esses meus superpoderes ajudam quem? Aí, pronto, você vai atrás dessas pessoas. E é você com você mesmo, no começo. Thales, eu tenho dificuldade. Né? O que é o meu papel como consultor? Não é dizer o que a pessoa é boa, é extrair. Certo. Então, muitas das pessoas que me contratam em mentoria dizem assim, talvez eu não tenha resposta. O meu principal papel é que perguntas eu preciso fazer para você, para que a gente traga
à tona para a gente começar a tomar essa decisão. Então, antes de começar marketing, você precisa saber voltar para aquela história do mercado. Quem eu sou, o que eu vendo, para quem eu vendo. E o foco não é em você. O foco é em quem você serve, que problemas você resolve, mesmo que você tenha um produto. Mas como a gente está falando aqui de contabilidade, quais são os problemas da contabilidade ou coisa parecida que você ajuda o seu cliente. Por isso que tem muito contador também indo para a área financeira, porque está interligado. Sim. A área tributária, fiscal, coisa parecida, está muito conectada com o financeiro. Então faz sentido que o contador comece também a dar consultoria, mentoria, coisa parecida na área de finanças também. Legal. Thales, o que eu vejo também é se ele pega nessa terceira folha, aonde ele vai listar ali todos os clientes dele, ele faz um pequeno diagnóstico sobre cada um daqueles clientes. Isso. Né? Cara, o que eu conheço dessa pessoa aqui? Qual que é o problema que eu acredito que ele está passando só no feeling, né? E aí chama para um café. E Dalton, às vezes é tão simples, que é só uma pergunta assim: oi, Dalton, tudo bem? Cara, eu sei que a contabilidade tá tudo beleza. Tem mais alguma coisa que eu consiga te ajudar? Só isso. Mas, Thales, muitas das vezes é porque o contador, ele tá preso no operacional. É. Ele não se permite a fazer isso. Pronto. E aí é isso que eu tô falando. Ó. Aí fica chateado com o colega que faz, né? Fica, não sei. Lembra mas começo... é algo bem delicado, sabe? Lembra no começo da conversa que eu, Lucrative, a consultoria empresarial, percebo o contador como um concorrente? Sim. Mas ele não me percebe. Certo. Por quê? Porque ele ainda não entendeu quão importante ele é para o empresário, não só na área da contabilidade, mas em toda a área. Quando o empresário está aperreado, ele vai para o contador. Sim. De todas as coisas. Então, se o contador entender que ele, às vezes, ele resolve o problema, mas se ele não resolver, ele pelo menos consegue indicar uma solução para resolver, show. Por exemplo, eu não trabalho com projetos mais complexos de IA, mas eu tenho pessoas que vão trabalhar com IA. Eu não trabalho com gestão, com, por exemplo, BPO financeiro. Mas se alguém dos meus clientes precisar, eu tenho alguém. Se todos os meus clientes, alguém precisar de certificado digital, eu tenho um parceiro para indicar. Nós estamos aqui. Ou seja, ele não sai de uma conversa comigo sem uma solução. Se eu puder resolver, show, mas eu vou indicar alguém para resolver. Você falou do certificado digital, nós também temos a nossa plataforma de assinatura e gestão de documentos. Que eu uso também. E a alocação de endereço fiscal. Ou seja, tá vendo? E tu entendeu quais são as dores dos teus clientes e tu tá começando. Tem dor disso? Então tu percebeu que existia uma dor. Sim. Percebeu que tu tinha uma qualidade técnica de alguma coisa, tu cria a solução. O foco sempre é o cliente. Legal. Não é que a gente tem a mania de eu sou bom disso, agora eu vou oferecer para o público. A ordem agora é o contrário. Antes a gente produzia carro e empurrava para o mercado. Agora a gente olha o mercado e produz carro. Legal. Não é mais essa lógica, né? E Thales, e como seria uma estratégia comercial e de marketing simples, rápida, direta, de uma página para uma contabilidade? Se eu pudesse, vamos ter só uma ação. Vamos ter uma ação. Eu quero uma ação. Iria na ação de indicação. Por que indicação é bom? Porque a primeira coisa que você tem que fazer é entender se teu cliente está feliz. Porque você só pode pedir indicação para o cliente feliz. Porque se ele não estiver feliz, ele não vai te indicar. Ou se ele te indicar, ele vai te indicar negativamente. Entendi. Ele vai dizer, não contrata esse cara aqui não é bom. Então, por que ele é bom? Ele é rápido, é fácil e é simplesmente pedir. E como é o pedido? Não é um pedido de desespero. É um pedido de dizer assim, cara, você foi bem atendido, você está feliz, você conhece mais alguém que precisa o que eu estou fazendo por ti? O que é que eu posso fazer para melhorar? Pronto. O que eu posso fazer para te atender melhor? E aí tu vai pedir 3. Aí lembra da continha básica? Sim. Vamos supor que você tem 50 clientes. Se tu tem 50 clientes e tu conseguiu falar com 50, e esses 50, cada um te deu 3, tu tem 150 potenciais clientes agora para fechar. Legal. Ou seja, Thales, eu sou dono de uma agência. Eu contrato uma agência e faço tráfego, faz depois. Tenta a indicação primeiro, porque a indicação é a mais rápida e tu vai entender na indicação o que tu é bom, o que tu não é bom. É a hora que ele vai te dar o feedback de algumas coisas que tu não tá gostando muito. Eu vejo que é ele fortalecer a vitrine, né? Ele trabalhar ali o fortalecimento da marca
dele e dele. Não dá para eu te mostrar aqui, mas eu vou me comprometer aqui. Se alguém quiser, eu tenho um modelinho de uma estratégia de marketing em uma folha só. Lembra que eu te falei que tudo tem que ser simples? Sim. Então eu criei um modelo. Eu acho que dá pra gente colocar o link para quem quiser baixar. Esse vídeo vai estar no YouTube, então... Pronto, então vai estar a gente deixa o link lá, eu te passo, se alguém quiser entrar em contato comigo depois, eu também passo que é em uma folha, tu entender e criar como é que eu penso, como é que eu planejo e como é que eu avalio essas minhas ações de marketing. Mas é simples desse jeito. Só que precisa ser intencional. Sim. E precisa ter método, precisa ter um horário para fazer, precisa ter gente para fazer. O que não pode começa, às vezes eu faço, às vezes eu não faço. Sabe o que eu vejo, Thales? É que se o contador ele convida os clientes para ter ali um meet, uma videoconferência, ou tomar um café, e ele grava aquela videoconferência ou aquela reunião presencial, né? Ele depois pega aquele conteúdo, a transcrição, e joga no inteligência artificial. E aí ele tem ali minimamente já registrado o assunto que foi conversado. Então, a partir dali, poxa, se eu tô sendo intencional em conversar com o meu cliente para saber quais são os problemas que ele está tendo e aonde que eu posso ajudá-lo, e a IA... eu capto essa informação juntamente da IA, porque o tempo vale dinheiro, o tempo é ouro, o tempo é curto, né? E o contador ele tem muita coisa para fazer. Então, poxa, o que eu posso... como que eu devo utilizar a tecnologia ao meu favor para que eu me permita fazer mais, né? Vou dar um exemplo como eu uso a IA hoje, por exemplo, que isso eu faço com você, você sabe disso. Dentro do meu sistema de mentoria, eu fiz uma reunião com você sempre me autoriza a gravar as reuniões, eu pego a transcrição da reunião, jogo na IA, ela me resume tudo, e eu digo assim, IA, o que é que precisa ser feito? A partir dessa reunião, lembra da execução? Não adianta eu estar fazendo reunião se eu não vou fazer as coisas depois. Sim. A minha IA diz assim, ó, tem que fazer isso, isso, isso. E eu tenho um sisteminha que ele está me sugerindo criar uma tarefa. Eu aperto um botão, vira uma tarefa para mim, ou vira uma tarefa para você. Ou vira uma tarefa para mim para eu passar para ti. Entendeu? Aí eu uso da IA, eu já fazia isso, só que eu fazia no papel. Então a gente tem que usar IA, tecnologia, qualquer tecnologia. IA não substitui o humano, mas ela acelera alguns processos, ou ela pode melhorar alguns desses processos. Pô, imagina como seria bacana um contador fazer uma reunião com o cliente e depois no final dizer assim, olha o que eu entendi da nossa reunião, olha o que eu sugiro que a gente faça e depois eu vou acompanhar. E aí imagina que ele faz o feedback, o ciclo completo. Te diz assim, ó, na próxima reunião, diz assim, oi Dalton, lembra que na nossa última reunião aconteceu isso, 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 ó, você pediu para fazer isso, isso aqui tá feito, isso aqui tá feito, isso aqui tá feito, eu ainda melhorei isso aqui. Você se comprometeu com isso, como é que tá? Isso, né? Você presta conta, você não espera ele prestar conta. Exato. Aí o cara vai dizer assim, poxa, que esse é um problema que a gente tem no serviço. Às vezes a gente entrega muito, só que o cliente não sabe. É papel nosso mostrar a quem a gente serve o resultado que a gente está dando para eles. É o de educar o cliente, né, Thales? Thales, se tivesse que definir aqui uma rotina semanal mínima para um contador, uma contadora, para eles gerarem, né, oportunidades comerciais semanalmente, qual seria essa tua sugestão? Eu vou pensar, pensa em vários canais, tá? Primeiro canal, vamos falar de indicação? Tá. Eu conversaria, por exemplo, dependendo da tua base, todo dia eu vou conversar com um cliente. Certo. Todo dia, só um. Eu acho que não mata ninguém. Um cliente, vou perguntar como é que estão as coisas e se tiver tudo bem, eu vou pedir indicação. Show? Outra coisa que pode fazer, uma vez por semana, grava um vídeo educacional dizendo como é que você consegue ajudar alguém num determinado problema na linguagem daquela pessoa. Só um. Não precisa fazer 5 vídeos todo dia, fazer stories. Por enquanto, não precisa. Mas deixa eu abrir um parênteses bem aí. Eu já falei para você no privado e tudo mais, e as pessoas mais próximas a mim sabem disso, que eu não gosto de me expor nas redes sociais. Para mim é um desafio, né? Sim. E eu acredito que muita gente também passe por essa situação, né? Tem essa crença limitante, né? Então, qual que é a sugestão que tu dá, antes de você continuar, para que a pessoa mude essa forma de pensar? Né? Às vezes, não é
eu vou dar um exemplo, a Solange não vai ficar com raiva de mim, mas, por exemplo, eu também não gosto muito de gravar vídeo. Gravo, tô mais tranquilo, mas a Solange, minha sócia, não gosta. Só que eu descobri como é que ela grava. O que que eu faço? Se eu disser assim, Solange, tu vai gravar um vídeo, tá aqui o roteiro, tô dizendo 3 dicas de como selecionar a pessoa perfeita pra sua empresa. Não vai sair. Porque a Solange não gosta e tá tudo bem. Só que eu descobri a forma como ela vai fazer. Eu pego o meu celular, coloco a câmera para gravar, chego para ela assim, Solange, ninguém vai gravar agora não, mas deixa eu só te perguntar aqui. Me dá aí assim, ó, eu tenho um cliente agora, me dá 3 dicas, porque ele tá querendo contratar uma pessoa, o que que ele poderia fazer? Aí a Solange fala, assim, pronto, Solange, obrigado. O vídeo tá gravado. A maioria dos contadores, se o cliente estiver lá pessoalmente, ele explica. Então, às vezes, é entender qual é a melhor forma, entendeu? De como é que ele fala, e é um tempo. Outra coisa, vocês têm que estar no Google. Se eu procurei um contador, o que que vai aparecer no Google? Thales, é bacana ter um site? Ninguém vai procurar o site do contador, mas você ter um site já te mostra um pouco de profissionalismo, você pode colocar quem são os seus clientes. Existe uma organização de um site que o Instagram não pode colocar. Onde mais ele vai te procurar? Você está nos eventos? Você está participando de evento empresarial? Ou seja, você tem que estar onde o empresário está. Você não pode estar só onde os contadores estão. Então, com que frequência mapeia? Vamos lá na cadeia criativa onde tem muito evento para empresário. O que é que eu consigo fazer? Eu estou participando? Quantos eu estou participando? Estou indo em outros locais? Por exemplo, nós temos o Conex também. O Conex é um grupo de empresários. Então, ele poderia fazer parte do Conex para se integrar? Poderia fazer também. Então, o que ele precisa é só pegar alguns desses canais e começar tudo pequenininho. Faz, sei lá, um evento por mês. Um evento por mês é suficiente. Fazer um vídeo, começa, sei lá, um vídeo por mês é suficiente. Por quê? Porque daqui 12 meses já tem 12 vídeos. Legal. E aí ele vai começar a pegar o negócio e medir toda hora. Faz e mede, acompanha. Entendi. Thales, e para fechar, tá? A gente já conversou bastante aqui, eu sei que você tá com fome. A Fabi tá lhe esperando para almoçar, né? Qual seria o conselho que você daria para o contador que é bom tecnicamente, tem excelentes clientes, mas ainda vive esperando indicação e tem medo de se posicionar? Eu sei que você já respondeu tudo isso, né? Mas resume nessa última pergunta, por favor. Eu vou falar de forma bem prática. Então, vou voltar tudo que eu já falei, agora nós vamos juntar tudo num pensamento só. Primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que se conhecer. Depois que ele se conhecer naquele exercício da folhinha, ele precisa entender quem é que ele quer. Tá. E ele tem que ter coragem de dar não. O que é não? A partir do momento que tu se especializou em um determinado tipo de cliente de problema, vão aparecer clientes que não são. Certo. Ele vai ter que ter a tranquilidade de dizer não para esses clientes. Por quê? Porque ele não é a melhor pessoa para essa pessoa. A partir daí, ele só vai dizer assim, ó, agora eu tenho, imagina que ele tem portas. Então, se ele puder fazer, ele pode pegar um papel e colocar cada um dizendo que é uma portinha. E ele vai assim, ó, eu tenho uma portinha da indicação. O que eu vou fazer nessa portinha? Pode deixar na frente dele um papelzinho. Eu tenho uma portinha das redes sociais. Eu tenho uma portinha de evento. Eu tenho uma portinha do Google, que é outra coisa. Então, para cada uma dessas portinhas, ele só vai dizer o que ele vai fazer, uma coisa que ele vai fazer. Não precisa ser complicado, não. É só uma coisa que ele vai fazer intencionalmente quando ele vai fazer. Só isso. Legal. Se ele fizer isso, ele vai estar na frente de 95% dos concorrentes dele. Massa. Thales, eu acredito que a mensagem que fica de todo esse nosso episódio aqui, é que o contador ele não precisa virar refém, nem do algoritmo, nem das indicações, né? Ele não pode terceirizar essa obrigação de evoluir a contabilidade dele também se evoluir para as outras pessoas, né? Ele precisa entender que quem quer atender, que dor resolve, qual mensagem comunica e por quais canais ele deve construir o relacionamento, que é a ideia das portinhas que você deu aí, né?
Cara, eu só tenho a te agradecer demais. Tu sabe também do meu carinho por ti. Tenho certeza Muito obrigado. disso. Viu? Estarei aqui sempre Tamo que junto. chamar. Como eu já te falei, tu vai ser o guru aqui. A gente... Não, calma. Vai sim, porque você tem muito a contribuir, né? E eu tenho certeza e espero também que muitos dos nossos parceiros te procurem para tomar um café, para trocar uma ideia, que a mentalidade das pessoas que estão em volta da gente sempre se expandam, né? Sempre se expanda, né, Lidomar? Corta aí que é para poder dar tudo certo. E, cara, eu só tenho que te agradecer demais, tá? Você, a Davos, a Camila Davos, a gente é muito grato por ter você do nosso lado. Você sabe o tamanho do impacto positivo que você trouxe para a nossa vida. Eu acredito que a gente está nessa caminhada aqui para evoluir mesmo, para ajudar outras pessoas. Então, eu sou muito feliz de você permitir, né, essa nossa aproximação, tá? E essa sua insistência em acreditar que a gente vai dar certo. O prazer, Dalton, assim, parece ser piegas, mas é uma honra estar aqui mesmo, principalmente porque eu acredito que cada um de nós, Deus criou com um propósito, Sim. Certo? E Deus criou a gente para ajudar outras pessoas. Então, quando eu tô aqui, eu tô servindo a vocês, tô servindo a todo mundo que tá me escutando, outros contadores, e de alguma forma eu tô servindo a Deus. Ou seja, ele me criou, quem me deu os superpoderes foi ele. Então, eu tenho um poder de comunicação, não fui eu que fiz, foi ele que me deu. E ele fez para eu ajudar outras pessoas. Então, se pelo menos uma pessoa, né, dessa conversa aqui foi impactada, pronto, a minha missão tá cumprida, meu propósito tá sendo entregue, e isso é o que vai me deixar feliz. Quanto mais a gente compartilha sucesso, mais prosperidade, todo mundo feliz. Mais iluminação acontece e dá tudo certo, né? Tudo bom. Massa, tamo junto. Pessoal, muito obrigado. Fica ligado aí, nos acompanha. Curte esse vídeo aqui na descrição. A gente vai colocar o material do Thales. Vamos colocar as redes sociais dele, o contato também. E vamos pra cima.